Muito boa tarde para você. Está começando mais um Entre Família. Colocou até despertador. Tô gostando de você. Que é isso, hein? É verdade, as nossas tardes aqui com o seu sofá, onde você estiver pela internet, qualquer fuso horário. Tá perguntando aqui por que a diretora veio aqui hoje? A Carol, né? Teve que resolver algumas coisinhas, mas nós temos a diretora mais competente do Brasil aqui conosco. Oh, meu Deus, que responsabilidade. Quero pedir aumento, é diferente. Quero pedir aumento, por isso que Se resolvesse, né? Mas fala, Cris, do que a gente vai falar hoje no Entre Família? Olha, não é por acaso que a Patrícia está aqui, né? Olha, ela fala sempre no nosso ouvido, ela que deu essa dica da Carol, que é a nossa colunista de exercícios, porque ela faz exercícios. A gente está falando da Carol Borba, exatamente, não a Carol Félix, que também faz exercício com a outra Carol. Olha, são as duas aí que estão fazendo exercício. Mas tem muita gente, Patrícia, que fala assim, olha para aquele futebol e tal, aquele exercício em casa. Eu não preciso fazer uma avaliação médica, que negócio chato é esse, ir lá procurar doença, porque as pessoas quando vê o médico, em vez de ver essa questão, não, eu vou procurar doença, não vou fazer isso não, de jeito maneira. Verdade, e é por isso que a gente criou essa pauta hoje, para a gente discutir um pouco desse assunto, saber quais são os caminhos, que tipos de médicos a gente tem que procurar, e para não correr o risco de uma lesão, até a questão da morte súbita, que rola aí na internet uns casos que aconteceram. Então a gente quer falar sobre esse assunto e você também pode participar, mas é só depois do intervalo. Só depois do intervalo. Então hoje é o seguinte, ó, hoje é aquele dia para você, olha, eu quero fazer aquela consulta. Eu já fiz a minha, tá? O doutor está aqui, já fiz, já me deu explicação. E agora é o seguinte, então a gente vai ter um médico na sua casa para você tirar as dúvidas. A gente vai ter uma questão de preparação física, a gente vai ter alguém aqui que inclusive encarou de boa. Não, vou voltar a jogar futebol e tal. É bom de bola, convidar ele para jogar 3 vezes aí. Patrícia, acabou, né? A perninha, começou aquele gritinho da perna e tal. Mas será que as pessoas sabem o que é uma avaliação médica? E será que é feito da forma correta? Vamos olhar bem no seu olho aqui. Sabe aquela avaliação que você faz, o cara nem olha para você? É avaliação física e espiritual, só pode ser ele estava orando por você. Então, será que você sabe avaliar que foi avaliado? Olha que ficou até uma pergunta. Você sabe avaliar se você foi avaliado de uma forma correta? Da forma correta, né? É isso que a gente vai aprender no programa de hoje, que é daqui a pouquinho. A gente volta já já. Depois desse intervalinho bem curtinho, a gente volta no Entre Família sobre um assunto bem interessante. Estamos falando sobre atividade física com avaliação médica. O que a gente está errando? Como é que a gente faz para ter certeza que essa avaliação foi feita corretamente? É por isso que a gente tem especialistas aqui e temos a pergunta. Verdade. Agora a gente vai deixar para a pergunta para você, hein? Então, olha, tá com alguma dúvida? A gente vai colocar aí, ó, um educador físico, um ortopedista no seu sofá. Para você que nos acompanha em outro fuso horário, boa noite. Para você que está no NT Play, bom dia, boa tarde, boa noite, olá, seja bem-vindo. E o nosso WhatsApp é o 12983150249. 12983150249. Mas tem aquela pessoa que fala o seguinte, a minha pergunta pode ser ingênua, eu tô com medo. Então não coloca anônimo. A gente vai preservar a ideia, é você não ficar com essa dúvida e às vezes, Patrícia... E falar, porque às vezes a dúvida sua é a dúvida de muitas pessoas, Essa né? é a minha diretora. Por que está aqui? A minha diretora sabe das coisas. Então, ó, vamos lá, você manda a sua pergunta e agora a gente vai apresentar a nossa família, Vamos para a nossa sala. Vamos lá, nossa sala aqui, eu já fiz a minha consulta. Eu vou usar várias questões como primos e irmãos para continuar fazendo essa consulta de forma gratuita aqui. E olha, o meu menisco tem esperança. Menisco aqui, o joelhinho estava mais pesado e tal, mas eu tive uma notícia que eu tenho que voltar a fortalecer. Para fortalecer tem que fazer exercício, não adianta assim, vai cair do céu um menisco novo, não é por aí. E por isso a gente veio buscar reforço. Patrícia, quem está conosco aqui é o Dr. Carlos Macedo, médico ortopedista, ele que é ortopedista, traumatologista da Santa Casa de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos os telespectadores. Então, estou aqui para tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas de vocês em relação a essa parte que é muito importante, que é o exercício físico. Então, bem representado. Ao lado dele também está aqui Marcelo Azambuja, ele que é educador físico, então vai dar para as dicas especiais e até algumas questões aí que o pessoal procura de uma forma errônea e tal, vai esclarecer para a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. E a gente tem o Pedro, que não é a primeira vez que ele vem, e ele falou assim para mim, nossa, vocês só me chamam para contar coisa que eu fiz errado, né? Que ele vai falar da experiência, seja bem-vindo. Olha aí, é um prazer vir aqui para ver se eu consigo descobrir como que faz para eu começar a vir no programa contar histórias boas e não mais histórias ruins. Sim, né? O Pedro trabalha na gravadora Novo Tempo e é um prazer sempre tê-lo aqui. O prazer é todo meu. Claro, o nosso pastor Alceu. Ô, diretora, Primeira tudo bem? Primeira vez que estou aqui, né? Pois é. Com ele, né? É hoje, hein, Cris? Olha aí. É E hoje. aí eu vou ficar quietinha o programa todo. Os convidados talvez não saibam, eu fico lá em cima. A gente tem uma voz aqui
E eu fico participando do programa inteiro e eu sou carioca, assim, meio divertida. E a gente. E quando o fica Rio de se Janeiro falando. aparece aqui, ela fica feliz da vida, né, Cris? Até ri aí, até ri, gema e tal. Eles ficam Capixaba, eu tô implicando perto. comigo lá, então a Sou gente capixaba, tem né? essa relação. Fala puxadinho também, né? Sejam bem-vindos todos. Obrigado. Bom, para começar, eu acho que a gente tinha que apresentar um pouco o Caron, né? Para ele falar para a gente dessa experiência, a gente conversou um pouquinho nos bastidores. Então, assim, no passado você fazia atividade física com frequência. E aí teve um momento que você parou e o que aconteceu? Olha só, né? Mais um case de desgraça contado aqui. Mas vamos lá. A última vez eu vim, eu estava contando que eu tinha tomado muitas multas e perdi minha carteira. Tinha um policial junto. Então, pensa só como era a interação. Bacana, né? Mas agora temos aqui um médico para tentar solucionar os meus problemas. Eu jogava sempre muito basquete, futebol, tudo na minha infância, na minha casa. Meus avós, meu avô por parte de pai e de mãe foram jogadores profissionais de basquete. Aí sempre eu joguei muito esporte. Mas eu fiquei, depois de um tempo, quando a gente começa a trabalhar, a gente larga um pouco o trabalho, larga um pouco as diversões e tudo mais, e a gente começa a trabalhar bastante. E eu fiquei sem praticar esportes. Então, desde quando eu cheguei no Novo Tempo, eu nunca tinha praticado nenhum esporte com ninguém daqui, daí as pessoas não me conheciam. E a gente tem uma coisa muito legal aqui da TV Novo Tempo, que a gente também tem a rádio, e a gente faz um jogo de futebol que a gente joga a rádio contra a TV. E a gente vê quem ganha, e isso a gente fica brincando durante o ano inteiro, porque o perdedor é mais zombado, né? Aí fomos lá, os caras me chamaram, Pedro, vamos jogar futebol lá? Vamos. Eu falei, beleza, só não tenho roupa, não tenho praticamente nada, mas vamos. Eu peguei um tênis normal, de correr, e eu peguei uma meia de igreja, porque eu nem tinha uma outra meia lá, e eu queria combinar a cor da meia com o tênis, daí eu fui lá, coloquei a minha meia de igreja e eu fui jogar. Quando eu joguei lá na primeira vez, os caras não sabiam que eu jogava. E eu acabei jogando bem, cara. Acabei jogando bem. O Cris até sabe disso, porque nos outros dias os caras na rádio comentaram lá. E daí eu joguei bem. Daí, depois de 2 dias, eles falaram, Pedro, vai ter futebol de novo. E eu joguei, tipo assim, 1h30 de futebol. Nesse dia. Calma, senão você vai falar toda a sua história em 5 minutos. E a gente tem tempo para conversar. Mas me fala aqui uma coisa. A questão, o que aconteceu com você? Você teve uma lesão. É por isso que a gente trouxe o Pedro para falar, porque não praticava exercício, mas também não fez uma avaliação antes. Isso mesmo. Vai dando continuidade. Vamos aos comos. Aí, o que aconteceu? Estávamos nesse pique de não estar fazendo esportes. E eu ainda não estava fazendo academia, nada. Literalmente estava parado durante 5 anos, sem fazer nada de esporte. E eu peguei e eu estava... Deu o seu melhor no primeiro dia. Eu queria dar o meu melhor no primeiro dia. E eu joguei ali no primeiro dia, bacana. E aí os caras já, no segundo dia, já falaram, a gente te pega aí pra gente chegar junto. Vamos jogar junto, já no mesmo time. Daí eu falei, nossa, tô valorizado, né? Não, meu passe tá crescendo. Tá. Crescendo. Aí eles pegaram e já passaram lá no segundo dia me buscar. Daí eu falei, nossa... Eu nem preciso mais com o meu carro, os caras já estão me buscando. Vamos camiseta todo mundo igual, deu beleza. E eu ainda com roupinha horrível, né? Nada preparado. De correr. Como... Meia de igreja. Meio de igreja, quer saber que meio de igreja é essa? Eu acho que o aquela problema tá sozinha. aí, tá no tênis. O problema é o tênis. Como eu falei, estava ali despreparado também, porque tem, acho que, os tênis corretos de fazer os esportes, assim, né? E aí eu fui jogar novamente. Era campo? Esse jogo era campo. Era jogo de campo. Exige mais. E pensa, o tênis lisinho de correr jogando num campo, né? Mais fácil ainda de tomar um capote. Aí eu fui jogar de novo e foi bem sucedido. Fizemos 7-1, jogamos. Ficamos invictos. Não Ficamos ali. É que, na verdade, tem gente que fala que só pescador aumenta, mas jogador de futebol também. Meu filho Para faz com isso. exatamente O Cris está falando isso, mas lá na rádio, os caras comentaram. Fala a Não, verdade, falaram. Fala, eu não posso falar de mim. Fala Fala no intervalo, vamos ver quanto você vai me pagar, mas você só deu R$50. É que tem que valorizar o passe também, né, Cris? Exatamente, porque eu sou uma agente, então tem que ir vendo aqui como é que... Não, mas falando sério, o pessoal falou que ele arrebentou, por isso que ele teve essa questão de ser chamado pelo segundo dia, e então agora para o terceiro dia do ápice da sua carreira, que ele vai contar agora. Aí o que aconteceu? Eu falei, gente, daí acabou, ficamos invictos a noite inteira de novo. E aí os caras pegaram e falaram assim, mano, domingo então vai ser o jogo treino que a gente vai jogar antes de jogar o jogo realmente com a rádio e a TV. Aí eu peguei e falei assim, beleza, então agora eu vou ter que comprar um tênis, né? Vou ter que comprar um tênis pra Porque jogar. a coisa vai adiante, né? Boleiro, né? Sou boleiro, tudo. Nem sei se a palavra é usada nesse momento correto, mas eu sou boleiro. E aí fui comprar um tênis. Cheguei na loja para comprar o tênis. Eu nem sabia quanto custava um tênis, né? E os tênis de esporte, tem alguns tênis que são mais caros.
Aí eu cheguei para comprar o tênis, Que era o top. era tipo assim, sei lá, R$ 400. E eu fui lá e eu sou muito... Eu trabalho com coisas de arte, então eu já fui escolher um designer super bacana, né? Não fui escolher um tênis que apenas seria bom, fui escolher um designer. Aí, na hora que eu escolhi esse designer, tipo, R$ 400, eu falei, não, senhora, não vou pagar isso daí. Daí comecei a discutir lá com a mulher. Eu nem sei se a coisa vai continuar, né? Eu nem sei se a coisa vai continuar, mas vamos comprar. E daí eu achei uma manchinha amarela no tênis. Eu falei assim, tem essa mancha amarela, eu quero pagar R$ 200 esse tênis aqui. Pechincha, Aí fui lá, e daí a mulher, tipo assim, mas moço, não tem como, tipo, é 400. Eu falei assim, essa mancha amarela aqui vai ficar ruim, porque o tênis é branco, tá ficando feio, eu quero esse tênis aqui. Chamei o gerente, comecei a conversar com o gerente, me venderam por R$ 200, e ainda me deram um negócio da Adidas oficial de eu poder enfiar meu pé ainda. Ai, eu falei o nome da marca, desculpa. Ó, o Merchan. Aí Eu acho que ele tá aqui para falar dos produtos. Aí fui lá, ganhei ainda esse presente, e então comprei meu tênis. Aí eu já fui mais preparado. Já coloquei o tênis. E a meia? É hoje. A meia, comprei uma meia também. Comprei um meião também. Porque daí, senão, o problema seria a meia, né? Mas, como vocês sabem, no Brasil as coisas são um pouco caras, essas coisas de esporte. E minha mãe estava nos Estados Unidos. Minha mãe. Aí o que eu fiz? Eu não pedi nada pra minha mãe na época que ela estava nos Estados Unidos e ela estava voltando pro Brasil, porque eu falei, deixa que ela comprar. No terceiro jogo? Isso indo pro terceiro jogo. Meu Deus! Imagina a intensidade da vida de Pedro Caron. Mãe vindo dos Estados Unidos, meião, Não, tipo, traz pressionando a uma inteira. funcionária por uma mancha amarela. Eu acho que ela que deu a tranca nele. Mas vamos lá. Ela colocou alguma coisa no meu tênis, essa funcionária. Não foi nada. Ela fez muito carinho, te deu um desconto ainda, sem reclamar. Eu vou lá depois nessa loja falar com eles ainda. Mas aí foi lá e daí eu falei assim, não vou pedir nada pra minha mãe, porque deixa ela comprar as coisas dela, deixa ela aproveitar lá nos Estados Unidos e sossegado. Mas quando chegou no último dia eu falei assim, gente, eu vou ter que pedir alguma coisa pra minha mãe. Vou pedir alguma coisa, porque ela tá vindo de lá, as coisas que estão muito caras. Mãe, já sei, eu quero só coisa de esporte. Me traz, então, 3 meião, 4 shorts de jogar futebol e umas 5 camisetas, pra eu usar uma por vez. Daí a mãe falou, ai, que bom, filho, que bom que você pediu. Não vai lavar. É que eu sou solteiro. Pedro Caron, toda essa avalanche, avaliação médica... Nem Nada. passou pela cabeça. Eu sou Fardado, jovem, né? design nos tênis, pra te ver Você viu pra onde eu fui, né? A parte de físico, pra lá. A parte de design... Mas, Pedro, você chegou fardado. Vamos chegar agora no campo, tá? Você já tá no campo fardado. Você aqueceu? Não, mas calma, porque aconteceu. Tudo isso daí que eu pedi pra ela não tinha vindo dos Estados Unidos ainda. Ela faltavam uns 3 dias pra vir. Então eu cheguei, fui numa loja aqui da cidade, comprei um meião só pra ir, coloquei uma camiseta do Brasil, patriota, aí e um shorts branco que eu tinha, e fui jogar. Gente, de novo, no terceiro dia, invicto a noite inteira. Invicto a noite inteira. Aí chegou um pobre amigo lá, falou assim, gente, então agora vai acabar. E todo mundo falou, gente, vamos acabar. Isso já nos campos. E aí falou, vamos acabar o jogo. Daí, não, vou jogar a última, melhor de 5. Quem fizer 5, acabou, ganhou. Daí eu falei, gente, sempre nessa melhor de 5, alguém se machuca, porque o corpo está esgotado. Você falou isso? Eu falei isso. A gente vai Você é um trazer prova profeta daqui, ainda chama dentro lá. do campo. Profeta. Eu falei assim, o corpo está esgotado, e o que vai acontecer? Alguém vai se machucar aqui, porque sempre você vai querer que acabe logo o jogo, porque estão cansados, depois de jogar 1h30, não tem próximo nada, e você vai se machucar. E daí, na hora que eu falei isso, daí eu literalmente... Queria até ficar de pé. Mas aí eu tava lá assim, de boa. O cara dominou o estúdio, né? Mas aí eu tava lá. Aproveita que daqui a pouco a Ana vai falar, corta. Nossa. Aí eu tava lá de boa, daí eu falei, então vamos lá, gente. Daí eu toquei a bola no meio de campo já pro cara. Eu dei 3 passadas. Na terceira passada que eu corri, sem bola, sem nada, só foi assim, tal, estourou aqui o meu músculo de trás da coxa, esse músculo aqui. Já caí no chão na hora, daí já entraram com o carro, me levaram lá pro hospital lá de São José. E aí, eu estou parado desde então. E chegaram os fardamentos. E aí chegaram todas as roupas e sabe onde elas estão? Na gaveta. Chegaram. Não deu tempo de ligar e falar, mãe, não tem roupa. Não precisa de roupa. Só chegaram as roupas e eu não pude usar até agora. Mas a minha pergunta, assim, acho que a gente só tem 2 minutos para falar, então se não der tempo a gente continua depois do intervalo. No caso dele, ficaria uma avaliação física faria uma diferença ou não? Na verdade, assim, o principal, sempre a avaliação, tanto cardiológica, que é importantíssima, que é tá? Né? Quanto ortopédica. Então, assim, o grande risco, além da parte da lesão ortopédica, é a parte cardíaca. Uma coisa é você estirar uma coxa, ter uma lesão muscular, uma lesão de ligamento, de menisco. Outra coisa é você ter um infarto, ter um AVC durante a atividade física, que é muito comum. A gente acha que não é tão comum, isso acontece, no nosso meio a gente ouve bastante isso e vê bastante. E isso é o risco maior. Então, assim, a parte cardiológica é essencial. Acho que o risco maior disso aqui, de fazer essa atividade que não está parada há muito tempo, resolve fazer naquele momento,
é exatamente o cardiológico e a parte cerebral. Então, você tem um derrame, você tem um infarto durante o jogo, pode ser fulminante. Então, acho que o risco maior seria isso, além da lesão ortopédica, de lesão muscular, lesão tendina e meniscal, que seja, enfim, a lesão articular em geral. Então, acho que é essencial essa avaliação, um acompanhamento e, mais importante, você pensar em atividade física constante. Então, o Pedro estava parado há 5 anos. Resolveu, começou a jogar. Pegou 3 dias direto, numa frequência, uma intensidade alta, pelo visto. Ganhou um pezinho a mais em 5 ganhou um peso a mais. Ele já estava com a bola, jogando e outra aqui e tal. Egoísta, né? Egoísta. Agora, assim, ó, Carlos, temos um preparador físico, o Marcelo. Mesmo o Pedro sendo jovem, né, e habilidoso, porque a gente brinca com ele, que o Pedro joga um bolão mesmo. Existe um degradê para poder, né, ter esse condicionamento. Joguei uma bolinha, né, deu aquela dor, tem que dar um tempo para o corpo regrar. E eu acho que também, não só jogar o futebol, ele tinha que aliar isso a uma caminhada, uma corrida, um exercício, para um fortalecimento muscular. Eu estou falando alguma bobagem, Marcelo? Não, pelo contrário, tá certíssimo. Assim, o que ele precisa fazer sempre antes de começar uma atividade de alta intensidade, como ele foi já logo para um jogo de futebol de campo e tudo mais, é criar uma base para a musculatura do corpo aguentar a pancada, né, de uma atividade física de longa duração e que vai correr, vai ter tiros, né, de curtas distâncias, tudo que isso, como eu posso falar, exige muito da musculatura. Né? Então, o que ele teve foi um estresse muscular, provavelmente pelo fato de ele estar muito tempo parado, e ele já veio dando muita carga para esse músculo que não aguentou. Né? Então, o legal é ele criar uma base, primeiro começar com o fortalecimento, e aí sim ele colocando outras atividades extras no meio do caminho. Entendi. A gente vai para o intervalo agora, porque senão a nossa nova diretora, né? Ana Passos está aqui, a Aninha está no ouvido. Vai acabar com a gente, ela vai chamar o intervalo por conta. Mas no próximo bloco a gente vai falar sobre uma avaliação física. O que é uma avaliação física? E aí depois a gente vai comentar e você pode mandar suas perguntas. E qual que é o número? Fácil. DDD 12 983 15 0249. Abra o seu coração. Está fazendo exercício em casa? Pegou aquele exercício da internet? Será que a profissional que você está vendo também está te dando condicionamento? Ela te indicou fazer uma avaliação? Conta pra gente como que está essa questão. Aproveita que o doutor está aqui, o nosso preparador físico. Você não precisa se identificar, mas se quiser também, a gente manda um abraço para você em qualquer parte do Brasil, fora dele. A gente vai para um breve intervalo e volta já. E o Entre Família está de volta. Estamos falando de um assunto bem interessante sobre avaliação física, fazer exercício físico sem estar preparado, né? E a gente ouviu aqui há pouco o nosso convidado, o Pedro Caron, falando que a primeira coisa que ele fez foi comprar. E aí, Cris, está certo comprar? Qual que é a dica que a gente tem para o telespectador? Como é que está o seu bolso? O seu bolso está fortalecido? Você vai com fome ao mercado? Será que é um lugar que você passa com fome? Um exemplo, né? Você vai com crianças, às vezes, em alguns determinados lugares e não... Educação financeira é um fortalecimento. Tudo é preparo também. Não adianta ligar para mim, não. Às vezes o que acontece? O braço está forte, Patrícia, que é muito gostoso passar o cartão de crédito, né? Agora, fácil, levinho. O peso dos boletos talvez faça com que não só a coluna você sinta, mas toda a vida, né? Tudo está sentindo. Mas é claro que isso é fato, mas há esperança, Patrícia. A esperança está aqui na sua mão. Vamos ver? A gente está falando do Saldo Mais, é uma revista da Novo Tempo, feito especialmente para você, para que você entenda um pouco mais sobre as finanças em vários aspectos da vida, né? Seja familiar, seja do trabalho. Educação Como é que você faz a educação também. dos filhos? A gente está falando das finanças de uma forma completa, né? Verdade. Aí você pergunta, Cris, esse tipo de revista que tem essa complexidade, esse tipo de conteúdo é muito caro. E é verdade. Mas aqui na TV Novo Tempo, a revista Saldo Mais não custa nada. Na verdade, ela teve um custo de preparo, que é mantido pelo Anjos da Esperança. Então, aqui são vários temas. Você pode ter ela de forma digital e na forma física, que vai para sua casa. Você não paga nem a questão da postagem. É só dar um abraço no carteiro e dizer assim, olha, dá uma olhadinha aí no programa Entre Família, peça a sua revista também. E é muito fácil de pedir. Você pode pedir no 0 Operadora 12 21 27 31 21 ou também no WhatsApp, né, Patrícia? Agora eu não sei qual é o WhatsApp. É o de baixo, fica tranquilo. 981001425, DDD também é 12. E aí tem esse conteúdo também digitalizado, que esse chega mais rápido, né? Muito bem, gente. Agora você vai o quê? Os boletos vão chegar programados. Você vai se programar para isso, família inteira. E aí vai sobrar até tempo para você ir no médico fazer uma avaliação.
Agora, falando em avaliação, como é que funciona esse negócio, Patrícia? Pois é, a gente está falando de avaliação física, mas a nossa repórter Pamela Meirelles foi até um ortopedista, um consultório, acompanhou uma pessoa fazendo uma avaliação física e a gente vai mostrar agora para você. A avaliação médica para a prática esportiva, nós chamamos na medicina esportiva como avaliação pré-participação esportiva, ou para o esporte ou do esporte. E aí consiste numa consulta médica em que o paciente vem no consultório, nós fazemos um questionário, uma avaliação médica completa, não só cardiopulmonar, mas também toda a parte articular, muscular, para que o paciente tenha uma prática esportiva mais adequada. Ela consiste no questionário, então é o primeiro passo. Então o paciente ele preenche um questionário, o médico faz uma avaliação desse questionário para, enfim, até fazer um exame físico mais voltado para alguma queixa específica que ele teve no questionário e pensando também nos exames complementares. Aí depois disso a gente faz uma anamnese, conversa com o paciente, pergunta, enfim, o histórico dele também de lesões, qual esporte que ele pretende praticar. E aí depois, enfim, de toda essa conversa com o paciente, aí tem um exame físico completo que envolve tanto a parte cardíaca como pulmonar, avaliação da pressão arterial, pulsos e depois a avaliação ortopédica também. Aí geralmente tem uma avaliação rápida, a gente faz por volta de 2 minutos para avaliar um pouco da força e amplitude de movimento. E aí, dependendo do esporte que esse paciente vai praticar, aí faz uma avaliação um pouco mais completa. A avaliação muda dependendo da faixa etária, tanto a parte que a gente... O questionário é o mesmo, praticamente. A única diferença é que se o paciente for menor de idade, os pais preenchem junto com o paciente. E mesmo assim a gente acaba conversando de novo com o paciente, alguns pontos específicos, dependendo do esporte que ele vai praticar, mas muda um pouco os exames complementares. Então, pelo último consenso, o eletrocardiograma a gente sempre pede, e a partir dos 35 anos entram outros exames complementares para principalmente prevenir a morte súbita, né, as doenças cardíacas, como por exemplo o ecocardiograma. O ecocardiograma, a partir dos 35 anos a gente pede para praticamente quase todo mundo, o teste também de esforço no teste ergométrico. E o paciente acima dos 35 anos, a gente tem que também dar ênfase nas doenças, eles têm bastante doenças associadas, né? Pressão alta, diabetes, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado também. E aí, tirou suas dúvidas? Agora está explicado. Mas calma, se ainda tiver, a gente está aqui, né, com os nossos profissionais para ajudar você, o nosso especialista. E, inclusive, Patrícia e o pessoal de casa está condicionado, estão se preparando para atacar agora aqui a nossa consulta gratuita. Qual é o plano? Plano Novo Tempo, você não paga nada agora. É o doutor aí, nosso preparador físico também sentadinho com você no sofá. E a nossa primeira participação já na tela. Vamos lá, então. Quem vem daí, Patrícia? A Fran, do Maranhão, é isso? Não dá para enxergar Maranhão, realmente. Maranhão. Tem escoliose. A situação da minha coluna pode piorar se eu começar a praticar exercícios na academia? Então, doutor Carlos, pode piorar? Sim, se ela fizer sem uma avaliação inicial, sim. Primeiro você tem que saber qual a idade dela, principalmente, saber o desvio que ela tem da escoliose. A escoliose é um desvio lateral, para o pessoal entender. Escoliose que é um desvio postural da coluna, que sua coluna vem para o lado. Na verdade, ela não é simplesmente virar de lado, a coluna torce, é uma espiral, então ela vai rodando e vai torcendo para a lateral. Então, assim, é importante você avaliar inicialmente qual o grau dessa escoliose, se ela está evoluindo ou não, porque isso vai muito de acordo com a idade, a consolidação óssea, fechamento e crescimento ósseo. Você vai avaliar se ela pode evoluir ou não. Mas você fazer atividade física sem ter essa avaliação prévia é meio que crime, vamos dizer assim. E ela fez essa avaliação. O caminho é academia, ela tem que passar, às vezes, para fazer um pilates, tem alguma coisa, questão com postura, um RPG. Qual seria o caminho? Ou, às vezes, é pluri, né? Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim. Ou depende do caso, doutor? Depende sempre do caso, mas o que eu gosto de indicar é o que a gente conversou até antes do bloco aqui, é fazer esse plurifuncional. Você faz algo pilates, que é algo muito mais técnico, eu vejo ele uma coisa muito mais técnica, você tem um fisioterapeuta, um educador físico que faz isso, mas é algo pensando mais no seu central, na musculatura central, equilíbrio do corpo, tudo isso. E aí a academia, a gente visualiza muito ela para a parte periférica, né? Então vai fortalecer muito mais braço, perna, também trabalhando a parte central, mas com outro foco. Então, eu acho que você tem que pegar a parte técnica específica da parte postural no Pilates, um RPG, que seria o fisioterapeuta especificamente fazendo, que vai focar muito na reposição postural. Então, o RPG seria reeducação postural global. Então, é você exatamente fazer a reestruturação da sua coluna, realinhar como se fosse um carro, o alinhamento dos pneus ali, e aí depois você vai manter esse alinhamento com a atividade física.
E aí a minha visão é de sempre usar os dois, usar algo muito mais técnico, seria o Pilates, né, como exemplo, ou um funcional, algo que mexa muito com a parte estrutural central nossa do corpo, e associar a academia que vem para fortalecer de maneira mais intensa, que aí você pode associar um cardio junto, a parte de perder um pouco de peso, tudo. Então, eu acho que o binômio é sempre bem-vindo. Mas nesse caso da escoliose, especificamente, eu acho que ela tem que passar por uma avaliação ortopédica antes, ver qual grau, ver se tem chance de aumentar essa curvatura com exercício errado, e aí sim indicar o melhor exercício. Mas só para finalizar, é importante fazer. Mesmo ela tendo escoliose, ela tem que fazer atividade física, só é adequar certinho o ponto que ela tem que fazer e o que fazer. Só antes da gente chamar a próxima pergunta, a minha questão é assim, passei no médico, fiz, tenho que fazer essas duas coisas. Quando eu chego na academia, nem sempre eu tenho um professor que está ali 100% do tempo comigo, né? Como é que fica essa questão da saúde quando a gente fala assim, a gente tem que ter acompanhamento, mas será que as academias hoje em dia estão fazendo um acompanhamento tão de perto assim? Então, na verdade, a academia, dependendo da academia que tem muito movimento, o professor realmente às vezes acaba não dando muito conta, né, de conseguir atender a todos e às vezes acaba acontecendo erros, né? No meu caso, eu sou personal, então eu trabalho sempre com trabalho individual, mas hoje existem grupos, né, que são soluções que trabalham, o professor ele atende de 4 a 6 pessoas, então ele consegue dar esse atendimento um pouco mais próximo do aluno, e existem academias também hoje que estão procurando trabalhar dessa forma, com horários programados, tudo, e atendem grupos menores, até para não ter esses problemas, vamos dizer assim, de você treinar praticamente sozinho, sem alguém conseguir te auxiliar. Principalmente quando tem uma doença como dessa telespectadora que falou com a gente agora. Nessa ideia de academia, eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, tem muitos pais, mães que estão assistindo o programa e até adolescentes. Tem adolescentes que querem ir para a academia por exemplo, 13, 14 anos, porque é legal ver ali a musculatura se formando, né? E eles estão em desenvolvimento. E alguns pais, e a maioria dos pais falam, não é a hora ainda. Qual que é a idade para um adolescente ir à academia? Então, isso é uma coisa que eu tenho visto bastante, de criança praticando atividade física. E aí a gente percebe que são aquelas crianças um pouquinho mais obesas, tal, que a família quer de fato que ela perca um pouco de peso. E aí a gente tem até um exemplo no próprio prédio lá, eu vejo bastante isso e vejo algumas atividades sendo feitas de maneira errada. E a criança tem as suas peculiaridades, ela tem a parte de crescimento ósseo que precisa não fechar o crescimento, mas ser controlado. Então, vamos imaginar que a criança possa começar a fazer isso adequando a cada um, após o exame, a avaliação certinha, mas uns 15 anos para frente. 15 anos, que por causa do joelho, a gente estava falando do Pedro aqui, do joelho e tudo mais, o joelho, a formação do joelho se dá a partir dessa idade, a plenitude, como é que é, doutor? A plenitude óssea sua vai ser com uma fase mais adulta, 18 a 20 anos, que é onde as placas de crescimento vão se fechar, isso tem, cada parte do seu corpo tem uma peculiaridade específica, mas de uma forma geral, a sua fase é adulta inicial, então a gente não precisa hoje esperar que isso se feche. Hoje a gente vê muito criança fazendo atividade física assim, de maneira intensa, faz futebol, faz natação, faz vôlei, todo dia na semana ela tem uma atividade. Então ela está sendo estressada de uma maneira como se fosse um adulto. Então você tem que se preparar como um adulto. Só que o grande problema é o quê? Você dar os mesmos exercícios do adulto para uma criança na academia. E ter o mesmo descuido em alguns momentos, no que a gente tem com o adulto, tendo uma criança. Aquilo ali é muito mais maléfico para ela do que no adulto. No adulto você até tolera alguns erros, agora na criança não. Você vê fazendo abdômen, puxando o pescoço, você vê fazendo um agachamento tudo errado. Então, assim, são algumas pequenas coisas que no longo prazo para ela vai ser ruim. E ela não está condicionada àquilo. É um pouquinho obesa, já não tem aquela coordenação que o adulto tem. Então, são exercícios diferentes que têm que ser adequados à criança. Então, 15 anos, a partir de 15 anos, após uma avaliação, pode-se começar a ir a um sistema de exercícios na academia. Eu acho assim, é difícil de ponderar a idade certa, mas eu acho que até um pouco antes você pode ir, mas tem que avaliar o biotipo da criança, o perfil dela. Se é uma criança um pouquinho mais, você percebe que tem uma musculatura um pouquinho mais trabalhada já desde a infância, essa está mais habituada a uma atividade difícil. Mas o importante é que mesmo sendo com 12, com 13, 14 ou 15, ela seja muito bem acompanhada. Porque é uma fase que pode ter muitas lesões. E também é questão de poder tentar adaptar o exercício para a criança, né? Não tentar fazer o mesmo que ele falou, o mesmo exercício que eu passo para ele, eu passar para um garoto de 14, 15 anos. Tem opções que você pode colocar na hora do treino para tentar amenizar os erros, né? Até pelo fato da coordenação da criança, tudo que é um pouco menor que a nossa ainda, né? Que está em desenvolvimento.
E bem, no olha. nosso E no próximo bloco a gente vai estar aqui ensinando os erros e talvez estimulando assim, se vai ser para criança, se vai ser para jovem, se Tô vai com ser para medo. dona de Com casa. medo, porque nesses programas eu descubro que parte da minha vida eu faço coisas erradas. Isso é bom, a gente avaliar. Inclusive, no próximo bloco eu quero saber se Pedro Caron, após esse fato, ele buscou ajuda médica para saber um pouquinho do perfil do homem brasileiro, porque é aquele que tem, ele disse, olha, consigo andar, tá indo para o trabalho, tá bom. E se Será agora que voltou, né? Se agora está numa constância, né? Ou parou por aí, né? Já depois do intervalo a gente volta. É essa questão dos erros, a gente vai saber a forma correta. Posicionamento, né? Posicionamento, gente. Esse programa está imperdível para tirar todas as suas dúvidas. De repente tem até um atleta que está na academia aí e está fazendo da forma incorreta. Exatamente. É só que no Entre Família depois do intervalo. Tá. E o seu Entre Família está de volta e a gente está falando sobre exercício físico, a prática de exercício físico e a segurança para fazer esse exercício em casa, na academia, ou seja, lá onde você está pretendendo fazer, se ainda não fez, né? E a gente está aqui falando, a gente tem um ortopedista, a gente tem um educador físico e parece que está chegando bastante pergunta. Então a gente trouxe o Marcelo para esse cantinho aqui, a gente vai jogar algumas perguntas e tentar ajudar o pessoal de casa, né? Pode jogar. A Rosa fala assim, tenho hérnia de disco e há 8 meses sinto dor contínua no quadril e picada nas costas. Que tipo de exercício físico vocês me aconselham fazer? Então, no caso dela que tem a hérnia de disco e ela está sentindo os sintomas, então, teoricamente, ela está em crise, né? Em crise, a gente, normalmente, eu, pelo menos, não indico você fazer prática de exercícios antes de você procurar realmente um médico para que ele te aconselhe provavelmente a passar por um fisioterapeuta, tudo para Primeiro curar para depois você procurar uma atividade física. Mas você teria fortalecer. uma, só para ela ficar em mente, quanto que ela vai precisar gastar, o que ela vai precisar fazer? Então, o Pilates hoje, ele é muito indicado porque é uma atividade de baixa intensidade e é a questão da correção postural. Tem a hidroginástica, né, também. Que é baixo impacto, você tem baixo impacto, tudo, então você consegue, tipo, como se diz, é uma atividade mais confortável, né, para ela poder fazer e não tentar, tipo, amenizar as dores. Ok, então vamos para a próxima. A Eliane de Santa Branca, aqui em São Paulo, fala, faço pilates, mas tenho lesão na coluna e muita dor no joelho. Seria excesso de exercício, né? Esse seria o exercício ideal? Então, o fato de ter, eu estou tentando ler aqui para tentar, faço lesão na coluna, muita dor no joelho. O Pilates, ele é muito bom. Porque é o fortalecimento, né? Ele trabalha com fortalecimento, não tem impacto, tem uma pessoa ali 100% do tempo para estar com você e mesmo assim ela está sentindo dor na coluna e no joelho. Então, que nem o Dr. Carlos falou aquela hora, o Pilates, ele fortalece toda a região do core. Que o fato dela ter uma lesão na coluna. Core, coluna e abdômen, isso, né? Que Vamos seria tentar esclarecer. a parte responsável pelo nosso equilíbrio, né? Então, ajudaria muito, porque lá tem muito essa questão de fortalecer essa região. E os joelhos, né? O fato dela ter dor nos joelhos, também seria legal ela investigar o que está causando essa dor. Pode ser descalcificação óssea, às vezes precisa de um fortalecimento, de repente pegar um pouco mais de carga, alguma coisa nesse sentido. Então tem que ver se às vezes ela não está com excesso de exercícios para aquela região, tudo para ver se não está sobrecarregando a articulação dela também. Mas só aqui percebendo, são pessoas que têm um pouco mais de idade. Eu não estou falando de um jovem de 25 a 35 anos, eu estou falando de uma mulher mais madura. Você acha que o fato da pessoa também ter começado um pouco mais tarde atrapalha aí nessa resistência, não sentir dores? Então, na verdade, não. Eu sempre falo que nunca é tarde para a gente começar. Né? Eu acho que enquanto a gente tiver disposição para ir atrás, para a gente tentar melhorar a nossa qualidade de vida, sempre é válido. Né? Então, a questão das dores, lógico que isso é um acúmulo da nossa rotina, né, dos anos que fomos passando. O nosso corpo ele envelhece e com isso vem os desgastes naturais, né, que acontecem como se fosse uma máquina. Né? Nós somos uma máquina. Então, as dores hoje, com certeza, são consequência do fato, pode ser, depende dela não ter procurado uma atividade física antes. O ideal é sempre a gente tentar fazer isso o quanto antes possível, a gente poder cuidar da gente. Mas é interessante que nunca é tarde e essa é a dica que fica aí para você. Vamos para mais uma pergunta. A Elaine fala, gostaria de saber do Dr. Carlos
a diferença de RPG e Pilates e qual é o melhor para corrigir e melhorar a postura. Eu acho que é melhor a gente pedir para o doutor para falar dessa diferença, já que ele mencionou como seria o RPG. Tudo bem? Será que a gente consegue chegar lá? Pode ficar aí. Sua câmera lá. O RPG, na verdade, é feito por um fisioterapeuta, então significa o quê? Reeducação postural global. Então, quando você fala em correção de postura, é o RPG que você tem que fazer. O Pilates ele vai focar no fortalecimento, como o Marcelo acabou de falar, do core. O core é a musculatura abdominal, quadril, glúteo, a parte mais central do nosso corpo. Então, tecnicamente, você vai usar o Pilates para fortalecimento dessa correção que você fez no RPG. Então, você tem que começar com o RPG, corrigir e partir para o Pilates depois. Ok. A gente está falando que o Dr. Carlos está em outro espaço nesse momento, mas é porque daqui a pouco a gente tem a dinâmica e ele vai ensinar o que tem de errado. Mas a gente vai voltar com o Marcelo aqui para a TV e vamos tentar responder mais perguntas. Pode jogar lá, por favor. Para fazer caminhadas, é importante consultar um médico também? Sim, né? E como qualquer outra atividade física que você vai praticar, o médico sempre ele vai te dar um parecer de como o seu corpo está, para poder fazer aquela prática de exercícios, né? Tanto na parte cardiológica, como na parte também estrutural do corpo. Mesmo a caminhada, que sempre os médicos falam assim pra gente, começa com uma caminhada, vai para um parque, tenta sentir seu corpo, seu ritmo, também precisaria de uma avaliação? Então, na verdade, assim, o caminhar é natural, né? Tudo que a gente faz caminhando. Eu acho que se ela fosse começar com tempos curtos, 15, 20 minutos, para ela sentir... Fazer igual o nosso convidado, né? Que começou 3 dias intensos, né? Até mesmo para ela sentir como que ela está, como o corpo dela se comporta, para ver, né, a questão cardiorrespiratória, tudo direitinho, para ver se realmente ela está apta a fazer uma caminhada um pouco mais longa para poder exigir do corpo dela. Eu acho que nessa situação da caminhada, eu acho que seria legal você falar sobre 2 aspectos. Primeiro, qual que é o peso que ela está para ela começar numa determinada intensidade. E outro, o tênis, né? Porque às vezes a gente fala assim, estou caminhando na subida da minha rua. Mas você está de tênis? Você está de roupa apropriada? Isso faz uma diferença também? Então, hoje existem tênis para todo tipo de atividade física, né? Você tem tênis para treinar na musculação, você tem tênis para corrida, tem tênis para caminhadas. Tem uma gama, né? Até difícil você saber. Tem N escolhas para a gente poder ir atrás disso. E a questão do tênis é muito a questão do conforto, né? Para poder te ajudar também na parte do conforto, mas também ela influencia um pouco nessa questão de evitar um pouco de lesões, sobrecarga na articulação, tudo. E no progresso da atividade, né? Sim, que o intuito é depois ter uma corrida, o que a gente chama de trotar, né? Que é para você puxar mais da sua capacidade. Você falou na questão da obesidade, né? Da pessoa estar obesa, ela tem que prestar atenção se a musculatura dela está fortalecida para ela aguentar uma caminhada. Porque uma pessoa obesa, até mesmo uma simples caminhada, ela pode ter uma lesão no joelho, né? Então, sobrecarregar a coluna. Entendi. Agora a gente vai para mais uma pergunta aqui. A Adriana está perguntando, ela é lá do Espírito Santo, e ela está perguntando, é normal sentir dor na coluna ao fazer alguns exercícios, como abdominal e agachamento? Será que tem alguma coisa errada aí? Então, sentir dor não é normal já, né, em qualquer situação. E você fazendo os exercícios, ela teria que ter alguém realmente vendo para ver se tem alguma coisa de errado na execução. Porque não é normal, principalmente tipo, no caso do abdominal, que você normalmente vai estar com as costas apoiadas e o foco da força está todo na parte frontal. Então, a coluna não deveria estar envolvida nisso. Está fazendo muita força, Alguma onde não coisa deveria, ela está né? fazendo. De repente está puxando um pescoço, ou está hiperestendendo a lombar. Não fala muito não, porque é sobre isso que a gente vai falar agora com o doutor e o Cris. A gente tem uma pessoa lá para fazer essas simulações de alguns exercícios básicos que as pessoas geralmente fazem e fazem errado e sobrecarregam, por exemplo, a coluna. Cris, fala aí pra gente. Muito bem, Patrícia, estamos aqui, né, para literalmente colocar a mão na massa. E essa pergunta veio aqui de uma conterrânea, né, o doutor Carlos Macedo, do Espírito Santo. Manda um abraço para o pessoal do Espírito Santo, né, doutor? Um abraço para vocês de Vitória, Vila Velha, Praia da Costa, meu bairro, meus pais moram lá. Pronto, pessoal do Espírito Santo, já nem combinamos aí, né? Doutor Carlos aqui, traumatologista, ortopedista, ele que é da Santa Casa de São José, esse São José dos Campos aí. Muito bem. E agora estamos aqui com o Davi, mais uma vez, aqui é o nosso atleta de hoje. E nós vamos colocar agora o Davi aqui numa enrascada, porque ele vai mostrar para a gente a forma errada e a forma certa de fazer alguns exercícios. Porque fazer a avaliação médica é ótimo,
mas também fazer o exercício de forma correta vai até diminuir a chance de voltar ao médico, porque aí você vai respeitar o corpo e a questão da geometria do corpo, exercício e tal. Davi, então é o seguinte, doutor, eu tenho alguns exercícios aqui, elevação lateral com halteres. Vamos pegar os halteres aqui, Davi, então? Porque esse exercício é aquele que fortalece o ombro? Isso, é um dos usados para a gente fortalecer o ombro, né? Assim, quando a gente fala de fortalecer, quer dizer, eu quero que a pessoa entenda que a gente vê com muita confusão no consultório, a gente ouve essa confusão. Fortalecer não é ficar forte, não é você ficar grandão, bonitão, hipertrofiado, aquele negócio. Hipertrofia é você crescer. Fortalecer, você dá resistência para a musculatura. Então, o que a gente precisa fazer, isso é um dos exercícios que a gente usa para fortalecer e pode também trazer hipertrofia, dependendo da carga que você for usar e da repetição, do volume de intensidade que você vai fazer. Então, basicamente, tenta fazer, Davi, o movimento que você faria normalmente com a elevação lateral. Que a gente vê muito comum assim, ele está fazendo de maneira correta. O que é o erro maior aqui? A gente vê a pessoa fazer isso aqui, ó, trabalhar aqui em cima. Então, ele quer jogar, trazer o peso, que geralmente não é um peso adequado que ele está fazendo. Ele ultrapassa o limite do ombro. Ultrapassa o limite. O que eu falo muito, que a gente tem que respeitar, é esse limite aqui, ó. Então, a partir desse momento, a gente está jogando muito o tendão contra o osso aqui de cima. Então, se a gente começa a forçar muito o braço para aqui, para cima, nesse sentido, a gente está jogando o tendão do ombro, que é um tendão lá de dentro, tá? Que é o tendão principal do ombro, contra o seu osso aqui em cima. Então, você está colocando a sua articulação em risco. Agora, então, doutor, tem outra questão que é o seguinte, né? A gente tem uma guerra de peso dentro da academia. E tem gente que não está com aquele peso todo, não tem aquela força toda e começa a pegar embalo. Você já viu principalmente no ombro. Sim. Aí tem gente que faz assim, ó. Por quê? Você pega e tenta embalar para fazer com que o peso chegue... E a ideia não é fazer o exercício da forma correta. Sim. Porque, na verdade, você pode prejudicar até a coluna se você pegar esse embalo todo, né? Nesse embalo, é isso que eu comentei. No sentido de você tentar embalar, você está com o seu peso errado. Então, se você está precisando embalar, o peso está errado. E o objetivo que a gente tem que ter na academia, assim, não é competir com o seu coleguinha do lado ali, de querer pegar, eu pego mais peso que você. É você fazer o exercício de maneira concentrada. Então, se você fizer de maneira lenta, vem até aqui, desceu devagarinho, sem deixar o peso cair. Então, você está forçando muito mais o ombro do que o seu colega lá pegando 5 vezes mais que você e fazendo o balanço de jogar para cima. Você falou agora também de velocidade, seria sentir o músculo, né? Sentir, o que a gente fala é concentrar. Existem objetivos de cada atividade física, mas nesse objetivo de fortalecer, a gente quer concentrar a força nessa região do ombro, nessa musculatura. Então, precisa fazer de maneira lenta. Vem, sobe lento, segura no limite e volta lento, não deixa o peso cair. Que você segurando o peso, você está forçando outra musculatura também, está trabalhando os dois. Esse mesmo movimento tem o frontal também, né? Existe o frontal, isso. E é o mesmo limite do ombro. Mesma coisa, trabalhar sempre nesse limite aqui. Qualquer coisa acima disso está se colocando em risco e não tem necessidade. Existem outros movimentos, exercícios, outras variações, mas nesse caso a gente tem que limitar isso aqui. Então a grande maioria dos exercícios de ombro, aí a orientação é você limitar no plano do seu ombro. E apoio, doutor? Seria mais aberta a perna? Como funciona? O ideal é você sempre encaixar o seu quadril, encaixar a coluna. Então você, a perna um pouco mais não sei se vocês estão mostrando aqui a perna dele, consegue mostrar? Então nessa dinâmica aqui, dobrar um pouquinho o joelho, encaixar bem o seu quadril, a coluna está bem ajustada e aí você faz o movimento, tanto para lá quanto para cá. Então contrair bem o abdômen, que é o que eu gosto de falar em relação à coluna. A coluna funciona como se fosse um prédio. Se você tem prédios, são 2 pilares para ele ficar em pé, são uma frente e atrás. Então, a coluna seria o pilar de trás e o abdômen o seu pilar da frente. Então, se eu deixo um mais fraco, por exemplo, um abdômen frouxo, você tende a ficar mais assim. Então, você vai ficar na posição mais jogada para frente, né? Flexão. Então, você tem que travar os dois. Trava o abdômen, trava a coluna e faz o movimento, tanto para frente quanto para lateral. E aí você vai objetivar cada agrupamento muscular de acordo com o movimento que você faz. Então o abdômen ajuda também a todos os exercícios, porque ele te dá pressão, que protege a coluna. Agora, doutor, aproveitando essa posição, fazer aqui, ó, vamos para o braço aqui, né? Isso, dá para você fazer. Todo mundo gosta, né? É um bíceps. Todo mundo gosta. Tem gente que vai, a academia só faz esse. É só. Bíceps e tríceps e acabou, né? A gente vê, geralmente, a gente chama o pessoal, assim, homem você percebe muito bem isso, né? Malha daqui para cima e a perna está esquerda. Né? É o chamado cone. É o cone. Eu só faço aqui, perna franguinho, não existe. Franguinho, né? A terça-feira da perna não vou ir. Não, isso aí cansei, então eu não estou a fim de ir. Então, assim, é importante que com esse próprio halter você pode fazer a mesma coisa, sempre encaixado, travando o abdômen e fazer bem concentrado, entendeu? Tentando forçar só isso aqui. O que a gente vê muito comum de erro na academia do bíceps é o quê? Pegar peso a mais e você faz isso aqui, ó. Você puder virar de lado, Davi? Acho que dá para ver melhor lá. A pessoa, ao invés de fazer essa flexão só, ela faz isso aqui e joga para frente, ó, para tentar trazer o peso em cima. Então, o braço dele vai para frente aqui, ó, para tentar dobrar. Então, você tem que concentrar o bíceps aqui, é só aqui, ó. Se você não está conseguindo, diminui o peso. Seja humilde nesse sentido e entenda que você tem que fazer aquilo ali e aquilo é importante. Você está fazendo mais concentrado do que fazendo assim.
Para fechar aqui, ó. Você vai sentindo o corpo, o próprio corpo vai sentir o dando. corpo, A gente isso. quer ignorar pelo orgulho. Pelo orgulho de seu colega do lado tá maior. Você já tá fazendo fisioterapia na academia, né? Então é importante Aquela você adequar o seu conversinha. peso ao que você está fazendo ali. E você vai, aí você, às vezes, assim, existe na internet, tem uns vídeos do pessoal que faz halterofilista mesmo, que aí ele faz, na verdade, assim, ele mostrando ele gigante daquele tamanho e a pessoa mais fraca do que ele, fazendo com peso maior do que ele. Só que ele com peso menor, de maneira bem concentrada, ele pega muito mais o bíceps do que o outro fazendo. Agora, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse cone aí de vez, vamos fazer um exercício de perna, o agachamento, por exemplo. Agachamento. Agora a gente deixa. Esse é o agachamento, assim, é o exercício mais famoso, todo mundo faz, todo mundo pode fazer, inclusive utilizando a cadeira. A cadeira é uma boa limitação para o pessoal mais de idade, que tem uma certa dificuldade de fazer, mais maduro, a gente usar a própria cadeira para fazer o exercício. Eu vou virar de lado, que eu acho que é melhor para mostrar. Então, assim, você pode utilizar a própria cadeira em casa e é simplesmente que você adequar, botar o seu pé um pouquinho para frente, Davi, e você fazer o agachamento de sentar, como se fosse encostar as costas lá atrás mesmo, sentar lá atrás. Isso, e levantar. Levanta e senta, já é um agachamento. Já De faz. maneira simples. Você pode fazer assim, simplesmente, esse movimento já é um agachamento. Então, você tenta levantar e vai sentando. Seria aquele degradê que o Pedro Carão não usou. Isso, Tipo, mais é ou uma menos isso aí. cadeira. Uma cadeira, simplesmente, não precisa nem sair de casa. É pronto. Aí senta segurando sempre a sentar também, tentando segurar o seu peso na sentada. Já é um exercício bom. E o cuidado maior no agachamento é o quê? A gente sempre entender que o joelho, ele não deve, na verdade, passar do seu tornozelo. Então, ele não vai fazer... Bota mais para trás aqui, Davi. Tenta fazer o agachamento mais para trás. Então, você vai fazer assim, o joelho está lá na frente, ó. Então, certo, o joelho vem aqui, ó, para trás. Então, o seu quadril, ele tem que encaixar aqui atrás. Então, é meio que ser isso aqui, levantar, tenta levantar. Ó, e agachar de uma maneira que o seu pé fique mais para frente, tá vendo? Aqui ele está indo errado. Ele está fazendo o joelho na frente do tornozelo. Então, o pé tem que ficar um pouquinho mais para frente. O posicionamento do pé faz toda a 90 diferença. graus com o seu joelho, então tem que ficar meio que 90 graus. E aí você vai perceber qual é a diferença de fazer um exercício concentrado e não concentrado. Agora, doutor, olha meu olho aqui, né? Fazer certo dói mais um pouquinho também, né? Muito mais. Mas o bom é doer agora para não doer depois. Depois. Porque quando dói assim é porque está funcionando. É o que eu gosto de falar de exercício. Ou você faz para prevenir ou faz para tratar. Você escolhe o lado que você tem que dar. Ou previne ou trata. Ótimo, então tem que ser ótimo. nesse sentido. Então esse é o cuidado que você tem que ter maior na parte do agachamento. É o seu joelho estar para trás para não ficar muito para frente. Quando você vai para frente, você está sobrecarregando a parte anterior do joelho, a parte da frente do joelho. E aí você começa as lesões de cartilagem do joelho, da patela, que é muito comum em mulher. De ter o osso da patela e o ossinho da frente do joelho. Então, ele começa a raspar osso com osso. O osso do ossinho da frente com o osso da coxa. E aí começa desgastando. Então, esse exercício influencia muito nesse desgaste. Então, fazer isso é uma coisa que a gente tem que tentar... Doutor, o que você analisou aqui, um desgaste do tempo, que também aqui, porque a diretora também, qualquer diretora, ela diz que está raspando o tempo, né? Sim. E aí, depois eu sofro. Então, eu vou ouvir o seu conselho para a gente poder remediar aqui. Nós temos 2 exercícios, o stiff e a prancha. Vamos do stiff agora? Tem alguns minutinhos para a gente colocar na prática? Como é que funciona aí? Então, o stiff é um exercício um pouco mais, assim, vamos dizer, avançado, tá? Só acho que melhor ficar de lado. Fica de lado em pé. Aí você vai botar a perna um pouquinho na linha do seu quadril, abrir um pouquinho a perna assim, abre um pouquinho os pés. Isso. Então, vamos simular como se fosse com esse halter aqui. Você vai segurar ele, segura aqui na pontinha assim, com as duas mãos, tá? Qual é o objetivo do stiff? É você treinar a parte posterior da perna, a parte de trás da coxa, glúteo. Aquela que queima. Aquela que ninguém faz. A gente faz muita academia, aquela de cadeirinha de levantar, esticar, que você treina muito a parte da frente da coxa. Então é importante você entender que a coxa, como a coluna, como o abdômen, trabalham juntas. Se eu tenho a força maior na frente, a de trás ficando fraca, você desequilibra tudo. Aí desequilibrou, tem lesão mais para frente. Então o stiff é o quê? Você tentar botar o peso no chão e trazer de volta, como se fosse mais ensinando. Aí é que o erro maior é esse, ó. É a tendência a fazer isso aqui. Você baixar e tentar levantar tudo torto. Então, você não está esticando aqui. Então, é joelho esticado. Estica um pouquinho, assim, isso. A coluna retinha, mais. Aí. E aí você vai subir e descer. Sobe. E aí você vai sentir ela pegar aqui atrás. Está sentindo ali atrás? Sente mais, né? Então, isso aqui, sempre com a coluna reta, sempre trazer isso aqui. Teria que ter mais... acompanhamento, né, doutor? Isso, e se caso não aqui. tiver, eu estou vendo assim, ó, a pessoa não sente, ela teria que filmar o exercício. Sim, se ela fosse fazer em casa, teria que filmar o stiff mesmo. Você acha que eu achei que ele está fazendo correto. Agora a gente não sente, mas foi só um toquezinho de postura que ele melhorou. A postura você tem que entender, assim, você tem que se sentir reto. Se sentir, vamos dizer assim, fora da sua posição confortável. Então, seria coluna reta, ombro para trás aqui, ó, encaixada, é isso aqui, como se fosse uma tábua. Aí você vai lá embaixo e volta.
E aí você vai sentir pegar aqui atrás, ó, na coxa. Aí você vai Muito trabalhar bem. a parte posterior. Vamos agora para a prancha, então? Prancha. Vamos lá, A então. Agora prancha, pra esse é um prancha. exercício bem completo, que a gente usa muito, que o Marcelo comentou do core, né, de trabalhar muito a parte abdominal. Então, a prancha você vai deitar, você vai ficar meio que barriga para baixo, Davi. Você vai apoiar os 2 cotovelos assim e a ponta do pé lá. Esse Levantar o aí joelho. não é fácil, não. Levantar isso aqui. Então, aqui você tem muito cuidado o quê? Que a nossa tendência é fazer isso. Então, você tem que pensar da mesma maneira que você pensou aqui. Tentar sempre ficar mais reto, travar um pouco do abdômen aqui para dentro, para deixar ficar bem reto. Esse é cansativo. Começou a tremer já. Mas eu quando Pode eu faço relaxar, aí, Davi, se quiser. a primeira semana eu fico assim, parece que eu estou levando choque. Mas Isso. é o corpo que não está acostumado, Acostumado. com essa questão, porque fica tenso, né? Sim, É você uma começa e vai cansando, começa a vibrar. Então, essa prancha, ele tem várias variações. Você levantar um braço, levantar uma perna, que você vai estar trabalhando o equilíbrio do seu quadril, que da sua core, da sua parte central do corpo. Hoje a gente fala muito em core, que é a musculatura central nossa. Então, a prancha é muito completa para isso. Você faz variações, de botar um braço levantado, a perna levantada ao contrário. Então, você está sempre em desequilíbrio. Então, está sempre tendo que se equilibrar. Para você se equilibrar, você trabalha um músculo e outro. Então, isso vai dando esse condicionamento para a sua musculatura. Então, isso é importante. Maravilha. Davizão, seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai para o intervalo agora, mas a produção está pedindo aqui, por mais que tenha tempo, como é que é aquela prancha que levanta o braço aí? Só para ver se o Davi consegue. Porque é uma questão da produção. Eu sei que o tempo está passando, mas nos permite um pouquinho para ver. O Davi não é toda hora que vem aqui. Quando vem tem que ser marcante. Ele tem que lembrar do programa quando ele estiver de noite, for tomando banho aqui, puxando. Dá exemplo, Pedro. Também. Exemplo, Pedro. Vamos lá. Como é que é aquela prancha que levanta o braço aí? Naquela posição inicial que você estava, levanta esse braço aqui, estica o braço. Aí levanta essa perna aqui. Seria isso aqui, ó. Aí você vai invertendo. Olha, ó, uma salva de palmas do Davi, rapaz. Se fosse eu ia sair de cadeira de rodas hoje do programa, mas como é o Davi que é atleta, Davi? Muito brincando. E esse exercício, ele fortalece o abdômen, né? Sim, tudo. Esse é muito completo. Se fizer mais certinho, é muito completo. Davi, vamos terminar aqui do lado aqui, vamos chamar o intervalo agora. Primeiro, Davizão, aqui, ó, todo mundo aqui, esse trio aqui da verdade, para mostrar, tudo isso aqui para mostrar para você que vale a pena fazer exercício, fazendo avaliação médica e também da forma correta. A gente vai para um breve intervalo, já já vai ter a sua participação aqui. Continua mandando no DDD 12 98315 0249, ó, um breve intervalo, já já a gente volta com Entre Família. Não falei para você que o nosso intervalo é rapidinho? É o Rapidex. Olha, dá tempo de pegar aquela aguinha, tirar aquele bolo do forno e tal. Olha, como é que está fazendo exercício em casa? Olha, eu estou fazendo levantamento de garfo, levantamento de bolo. Olha, eu sei que é gostoso comer, né? Tem que comer certo, tem exercício e tal. Cris, mas o problema todo que eu vejo esse programa, eu me animo. Aí, trocou de canal, eu parei uma atividade, eu já tenho algumas emoções venenosas que eu não consigo lidar, sabe? Então, às vezes, boa parte do corpo padece cabeça, as emoções venenosas. Sabendo disso, nós temos um presente. Mais um nessa tarde para você se mexer. Olha só. Olha aqui, foca aqui nesse presente. É o programa Entre Família que tem a revista Entre Família. Aqui temos vários temas. Dentre os temas, nós temos aqui também emoções venenosas, para você lidar com essa questão, por que você desiste tanto e tal. E é um passo até para você buscar um profissional. Aqui são 15 temas, emoções venenosas, para você lidar com os filhos, para ter mais tempo para fazer os exercícios. Tem a questão do diálogo, para esse maridão entender que exercício vai ajudar a mulher dele, vai dar longevidade, vai ter mais disposição. Cris, eu já quero. Se o meu marido vai entender o que eu estou fazendo, eu já pagaria essa revista, mas você não paga nada porque é de graça. Você vai ligar 0 operadora 12 21 27 31 21 ou mandar um WhatsApp 12 98 100 14 25. A revista é de graça, a postagem também. É só dar um abraço no cartelho e falar para ele olhar que o programa Entre Família, TV Novo Tempo. E agora nós temos mais um presente que você já acompanha aqui. Ela que participa, quem vai falar desse presente é a Patrícia Pipe. Não é verdade, Patrícia? Verdade, Cris. E olha, a gente está falando aqui sobre atividade física na academia, e eu queria trazer para um lado que eu pratico. Nos intervalos aqui eu descobri que eu deveria ter passado por uma avaliação física e não passei, achando que eu estou jovem, saudável, não teria um problema. Eu estou falando de exercício físico em casa. E uma das pessoas que eu sigo no YouTube, ela tem mais de 1.700.000 seguidores. Eu estou falando da Carol Borba. Ela esteve aqui com a gente, falou sobre metas de exercício físico e a gente conseguiu trazer um pouquinho, uma pitada. Acho que foram 4 programas, esse é o 5º programa de alguns exercícios que podem ser feitos em casa. E o interessante é que, além dela ser uma educadora física, ela sempre fala para a gente prestar atenção nos movimentos. Como o doutor falou no outro bloco, prestar atenção nos movimentos, o que a gente tem que perceber em relação à respiração,
o posicionamento e executar o exercício bem feito. Então, assim, temos que ter uma mentalidade de passar na avaliação física, mas é possível sim, com bons profissionais na internet, seguir a prática de exercício físico. Oi, pessoal do Entre Família, sou a Carol Borba, sua treinadora. Estou aqui hoje para passar um treino para trabalhar abdômen. Muita gente quer saber como faz para perder barriga. Abdômen perde barriga? Ó, vou ser bem sincera, o abdômen ele vai te ajudar a fortalecer essa musculatura. Tem uma capinha de gordura que está aí por cima que você precisa de um aeróbico e de uma dieta bem balanceada para conseguir perder. Mas ó, a gente pode até perder, mas vai ficar mole por baixo? Não, né? Vamos perder e deixar tudo durinho. Então vou te passar uma sequência fácil, você pode fazer aí na sua sala, na sua casa, onde você estiver. Precisa só de um colchonetinho, um tapete, algum lugar para você deitar e não incomodar suas costas, tá bom? Vamos junto? Vai ser 45 segundos de cada movimento, super simples, fácil de fazer. Eu te dou as opções de baixa intensidade caso você precise. Vem, deita, barriga para cima, vai se ajeitando aí, conforme eu vou falando, você vai fazendo também, não vai perder tempo, hein? Vamos junto. Deita, apoia todas as suas costas no chão, você vai entrelaçar os dedos, desse jeitinho que eu fiz aqui, ó, colocar na sua nuca e vai repousar a cabeça. Por que isso? Porque eu não quero que você faça força com o seu pescoço. Sua cabeça não é para oferecer peso, tá? Relaxa a cabeça, repousa ali e aí você vai fazer o abdominal básico, que é só como se fosse o nosso aquecimento. Depois eu vou te passando os mais avançados. Vamos junto? Prepara, 3, 2, 1, 45 segundos, valendo, ó. Subi e voltei. Tem uma coisa que é muito importante quando a gente faz abdominal, a respiração. Às vezes a gente fala, como é que tem que respirar para fazer um agachamento, para fazer uma corrida? Não tem regra, mas pro abdominal tem regra. Por quê, Carol? Quando você sobe, se você soltar o ar na subida e puxar na descida, soltar o ar facilita a subida. Então, solta o ar quando está subindo, puxa na descida. Soltei e puxei. Eu sei que às vezes vai dar um tilt na cabeça aí, você vai falar, meu Deus, tem que respirar como agora? O que eu tenho que fazer? Se der tilt, não pensa. Faz do jeito que dá e esse é um detalhe que você vai acertando depois, combinado? Então, ó, subi e voltei. Foca nessa parte superior do seu abdômen, essa parte aqui de cima, tá? Acima do umbigo. Agora eu vou mudar. Repousa a sua cabeça, levanta as duas pernas e agora o foco é a parte inferior do umbigo. Então você vai descer uma perna, deixar ela rente ao chão e voltar, sem tocar o chão, o mais esticada que você puder. Eu sei que tem pessoas que não têm tanta flexibilidade e a perna vai acabar ficando meio dobradinha. Não tem problema, eu quero que você estique quando ela estiver perto do chão. Combinado? 3, 2, 1, valendo, ó. Desci e voltei. Desci e voltei. Continua aí, embaixo e em cima. Se você quiser sustentar a cabeça aqui no alto, você vai trabalhar a parte inferior do abdômen e vai trabalhar também a parte superior. Tá? Mas se você quiser deixar a cabeça aqui, tá valendo também. Sentiu dor na lombar e sentiu que desgrudou a lombar do chão, você pode colocar as duas mãos aqui, ó, embaixo do seu quadril, tá? E fazer assim. Vai facilitar bastante sua vida. Aos poucos você vai tirando essa mão, você vai sentir que quanto mais forte seu abdômen vai ficando, você não vai precisar mais dessa mãozinha ali embaixo, tá? Continua, falta pouco tempo. Mais um tiquinho só, aguenta firme. Vem mais. Reta final, 3 segundinhos pra gente terminar aqui. Aí, vou passar pro próximo exercício. Dobra as duas pernas, segura a cabeça no alto e agora você vai trabalhar os oblíquos do abdômen, parte lateral. Então você vai tocar o chão com um pé, tocar com o outro. Quando o seu joelho direito estiver aqui em cima, o seu cotovelo esquerdo vai lá, na direção dele. E aí você vai alternando. Beleza? Vamos começar? 3, 2, 1, 45 segundos, contando. Lado e lado. Lado e lado. Pode tocar o pé no chão, não tem problema aqui. Se você precisar de uma opção mais fácil, você vai fazer assim, ó. Desci, respirei. Desci, respirei. Subi, recuperei. Entendeu? A gente faz mais lento, apoiando a cabeça e o pé. Isso facilita bastante a execução do movimento. Vamos lá.
Só mais um pouquinho, focando na lateral do seu abdômen, nos oblíquos. Bora, a gente vai trabalhar, percebeu que a gente vai trabalhar o abdômen como um todo, em uma aulinha tão curtinha? Continua que tá quase. Aí, perfeito. Agora você vai abraçar as pernas, relaxar a sua lombar antes de levantar. Antes de levantar, um detalhe muito importante, você precisa virar de lado para subir. Isso aí é para quê? Segurança, para você não subir de repente e não ter perigo de dar um mau jeito nas costas, tá? Ó, esse vídeo aqui, né, esse treino aqui, você pode fazer ele de novo, dá um descansinho de 1 minuto, 2 minutos no máximo e repete essa sequência de exercício. Eu tenho certeza que você vai amar os resultados, tá bom? Você vai sentir a barriga mais sequinha, mais durinha, isso vai te motivar a continuar se exercitando. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do meu canal, se você quiser entrar para ver mais exercícios para outras partes do corpo, fique à vontade, eu vou te receber muito bem lá também. Um beijo e até a próxima! Carol Borba, Minha personal ela arrasa, arrebenta, né? ela arrebenta aqui no programa. Eu quero saber o seguinte, hein? Vai ter que... Diretora, já tô com a tua diretora aqui, vamos falar direto com a diretora. Meu Vai Deus. ter que dar um jeito dela continuar, né? A gente vai conversar um pouco, né? É tipo assim, que isso não é coisa para conversar ao vivo no programa, tá? não dá. Tipo, manda a sua interação agora pra gente. Agora é o seguinte, Faz o seu trabalho agora é o aqui seguinte, agora, quem tá com Tô. falta de interação também é o Pedro. Eu queria perguntar pro Pedro, antes de pessoal de casa, que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai fazer um rapidão com você para maior número de perguntas. Mas antes, Pedro, vendo esse programa, eu vi que ele estava no celular aqui já marcando uma consulta, porque ele viu que realmente, depois que aconteceu isso, ele tem que voltar agora à tona. Qual a sua decisão vivenciando o programa de hoje, Pedro Caron? Que eu fiz tudo errado, que eu estou arrependido, mas gente, todo programa eu acabo falando que eu estou arrependido, mas que eu vou ter que mudar. Então, mais um exemplo, aquele programa que você veio das multas, você já levou multas depois do programa? Não. Então. Tá, não posso. Não, que você saiba. eu acho que tomei. Mas uma Chegou coisa, ainda, não, né? mas uma coisa é séria. Eu, agora, de verdade, eu não mexo mais no telefone dirigindo. Isso é fato. Já foi um... Já Olha aí. ponto. Então, tipo, e foi uma das coisas que a gente precisava mudar. Aí na parte física, falou brincando, mas eu tô falando sério, eu marquei aqui, ó, já mandei mensagem aqui, ó, pra minha parceira que marca minhas consultas, falou assim, está com dor aonde? O que você está precisando? Já mandou mensagem aqui, ó. Já tá no Então, ó, já diálogo. estou Minha parceira, marcando né? de verdade para poder eu resolver esse probleminha. Obrigado, tá? E vai voltar aos poucos. Vou voltar aos poucos, mas primeiro eu vou fazer a fisioterapia que eu deveria ter feito quando rompi ali o músculo, Você não mas falou quanto tempo tem pós-rompimento? foi em outubro que eu me machuquei e desde então estou paradinho. Foi em outubro, mas a rádio ganhou, né? Só querendo colocar aqui que a rádio ganhou o jogo, tá? E tá empatado, Ok. tá empatado. Tá empatado. Tá 2-2 Você tá nos lá anos. também? Então, não fui. Que seriam 2 É só o lesionados. narrador, né? 2 lesionados aí. Então agora a gente vai chamar algumas interações para que os nossos consultores aqui possam ajudar vocês de casa. Pode jogar na tela. Luciana Barbosa. E aí, Lu? Passei por avaliação e o médico disse que não posso fazer academia porque tenho hérnia de disco e sopro no coração. Qual o exercício físico mais indicado para que ela possa fazer? A Luciana está aí, né? Que Já teve esse difícil, hein? feedback. Vai ter que entrar numa hidro, será? Alguma coisinha? Pela hérnia de disco, foi o que o Marcelo falou no início do programa. Assim, você tem que tentar fazer algo que tenha menos carga possível. Carga que eu digo de impacto. Então, a hidroginástica é bem-vinda. Um pilates é sempre bem-vindo, tem pouca carga, pouco impacto. Agora, o sopro cardíaco tem que ser uma avaliação cardiológica, de fato, saber qual o nível desse sopro, qual é a característica dele, para saber se pode fazer ou não. E até um certo nível de intensidade, se aguenta, outro nível não. Então, essas últimas Ela são já bem... falou ali que o médico disse que ela não pode fazer, né? Academia. Academia. Porque aí eu fico pensando assim, tá, se o médico já disse que eu não posso fazer, tipo, eu tô perdida, né? Ele deve dar um limite, você pode fazer até a frequência tal. Aí você tem que fazer uma atividade física que não atinge aquela frequência. Então, por isso que é bom, muito importante o teste ergométrico. Onde você vai ver a frequência cardíaca, que ela é arriscada ou não. Então, até um X você vai, daqui para cima você está se colocando em risco. E ter um aparelhinho... Frequência sempre presente. Só uma coisa que o pessoal não encara, às vezes, muito como atividade física, mas que, às vezes, no caso dela pode ser legal e prazerosa, é dança de salão. Né, se ela puder, porque não é um negócio de alta intensidade, e ela, além de se divertir, ela consegue fazer uma atividade física, né, para se movimentar. E é gostoso. Dança de salão é bem gostoso. Entendi.
Então tá, então vamos continuar aqui. A gente está falando das atividades físicas, né? Então a dança pode ser aí monitorada também. Então a gente quer saber aí, você de casa, o que você está fazendo, o que você quer saber, pergunte para a gente. Tenho vários níveis de hérnia de disco. Nossa, as pessoas têm muita hérnia de disco, né? Na lombar. E o médico me proibiu até de fazer a caminhada. Nisso já engordei 5 quilos em um ano. O que devo fazer? Esse programa a gente está mais voltado para a parte física, né? Mas a gente não está falando da nutrição, mas eu acho que tudo começa a fechar a boca, diminuir a quantidade de coisas que está ingerindo, já que eu não posso fazer uma atividade física nem a caminhada. É por aí mesmo? Os dois andam juntos? Então na verdade, são os três, né? Que seria a questão da nutrição, a parte médica e a parte da prática de esportes, né? No caso dela, como ela falou que tem várias hérnias de disco, teria que ver o grau que está isso também, né? Porque também o profissional, a gente faz o que está dentro do nosso alcance. A gente não consegue, de repente, suprir o que ela precisa mesmo. Então, realmente, o médico tem que saber o que ele vai indicar para ela poder, pelo menos, se movimentar um pouco. A gente está falando de médico, a gente está falando com médicos, mas assim, a gente está falando para um público que muitas vezes usa o sistema público de saúde. Então, assim, esse público ele não consegue marcar um médico com tanta facilidade, ir a um nutricionista ou marcar uma avaliação física. Qual que é o caminho mais curto e eficiente para essas pessoas? Assim, essa é uma dificuldade pública, né, que infelizmente existe no país. Existem hoje clínicas com mais que a gente chama de populares, né, que são mais acessíveis, que muitas delas têm esse serviço. Então, eu acho assim que se a pessoa se coloca à disposição de fazer um exercício físico, ela está se colocando em risco. Então, eu acho que esse custo tem que ser avaliado como investimento. E aí, investimento na sua saúde. Então, eu vou fazer, geralmente não são exames de custo muito alto, é custo acessível, porque o próprio nome diz, é uma clínica acessível. Então, você se programar para fazer, porque é importante, é um investimento, não é um custo. Ser enxergado como isso. Tá? Essa é a minha visão, que infelizmente você tem que passar para o médico. Se existe essa dificuldade no público, você tem que buscar algo que seja mais acessível a você e aí enxergar. Qual médico faz essa primeira avaliação? Na minha visão, acho que o cardiologista é mais importante, no sentido de mais riscos. Que um clínico? O clínico, mais que o clínico, ele vai ser mais focado na parte cardíaca, que seria de fato o risco maior. Então ele vai focar no teste ergométrico, ele vai saber avaliar esse teste. Então, eu acho que para resolver a situação, como tem dificuldade de passar em dois, eu escolheria o cardiologista, que é quem vai te tirar, te mostrar que de fato você não tem risco muito grande de fazer essa atividade. Entendi. Seria a primeira opção na minha visão. E só, não sei se eu posso, mas só puxando um gancho para da nutrição, eu acho que ela é muito importante para esse tripé que o Marcelo falou. Então, hoje a gente vê muito paciente que a gente chama de paciente inflamado. Tem muitas dores e você não percebe, você faz um monte de coisa e não resolve. E aí uma coisa que eu pratico, é uma prática minha no consultório, é exatamente indicar. Procura um nutricionista para buscar uma dieta anti-inflamatória. Doutor, então, aproveitando, eu tinha esse quesito de inflamação. Tirei glúten, lactose e tive uma melhora muito grande na fibromialgia. Tem gente que fala, é mito ou é verdade essa questão toda? Mudei a alimentação, né, vegetariano há alguns anos. No meu caso, 90% daquela dor foi nessa questão da dieta. É mito ou é verdade nesse quesito? Isso é verdade e verdade com força, vamos dizer assim, como dizemos na minha terra. Então, assim, o glúten é muito inflamatório. Então, é lactose, tanto a lactose quanto o glúten mais ainda. Então, a gente sabe que o trigo não é mais o trigo de antes. Então, o trigo que é totalmente alterado. Então, ele é componente de vários alimentos que a gente come hoje em dia, bolo, farinha branca em geral, né? Pão, tudo isso tem glúten. Então, se a gente puder evitar, ele causa muita inflamação. Então, causa o quê? Inflamação intestinal. E aí, dali, você dá um start para uma dor geral no seu corpo. Então, aquela pessoa que tem uma dor no ombro, às vezes, que não melhora com nada. Você vê a lesão dela, uma lesão pequena, mas é uma dor grande, começa a ter dor em tudo. Você vai tirando essas pequenas coisas, que na verdade não é pequena. Você tirou o glúten, que é difícil a gente tirar da alimentação como um todo, mas se você conseguir tirar o máximo possível, já é muito bom. Você vai ter um benefício muito bom que é o que você teve. Isso é a prova real disso. Então não é mito, é verdade, muito verdade. Então acho que podemos começar por aí, né? Vamos fechar a boca para as farinhas brancas e tentar ir uma dietinha até você conseguir uma maneira de se exercitar saudável, de forma saudável, né? A gente quer agradecer você que escreveu para a gente. A produção está falando que tem muitas interações. Os nossos consultores aqui hoje arrasaram. A gente está louco para conversar mais, mas não temos tempo. Então, assim, muito obrigada. Continue interagindo com a gente todos os dias, a partir das 2h30 da tarde. Queremos agradecer ao Dr. Carlos. Venha mais vezes.
e venha conversar com a gente também. Você é daqui da região de São José dos Campos? Eu sou de Vitória, Espírito Santo, Tá, mas moro em São José dos Campos. Tenho clínica própria lá e trabalho por lá. Estou Ok. pertinho. Queria agradecer pelo convite, você pela oportunidade de falar para o pessoal da rede. Eu acho que é importante divulgar um pouco de conhecimento, assim, debater de maneira mais simples, mais direta. Eu acho que é legal e fui agradecido por essa oportunidade. Muito obrigada. Marcelo, obrigada aí por responder as perguntas das pessoas, por estar aqui e ser um profissional da área também para alertar a gente os perigos, né? Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder falar da minha profissão aqui, de uma coisa que eu amo fazer, né, há 15 anos que eu já estou no mercado. E prazer em conhecê-los, muito obrigado aí. E o trabalho de vocês aqui é maravilhoso, dando essa oportunidade às pessoas poderem ter mais informação. Muito Verdade. bem. Pedro Caron, atleta de hoje. Foi uma honra estar aqui mais uma vez. Só queria que na próxima eu pudesse contar alguma coisa boa, tá, Então, gente? você vai contar agora, tem que ser rápido, senão a nossa produtora, diretora aqui vai puxar a nossa orelha. Fala pra gente, você trabalha na gravadora Novo Tempo, a gente tem um brinde, o nosso assistente vai trazer um brinde para os nossos convidados, a gente vai divulgar um pouco a gravadora Novo Tempo, que tem uma novidade essa semana. Obrigada, Olha só, Dudu. essa semana a gente lançou aqui esse projeto que está na sua 4ª edição, que é A Minha Vida é uma Viagem. Obrigado. 4, que é um projeto para crianças, um projeto infantil, não sei se vocês conhecem esse projeto também, mas dessa vez esse projeto, além de ser músicas que são relacionadas 100% com a Bíblia, também está vindo com um toque bastante educativo nessa edição. Então, se você quiser adquirir esse produto, você pode ligar no 0300 789 1111, ou se não, segue a gente lá na gravadora, @gravadoraNT, e compra esse projeto e dá ele lá para o seu filho, beleza? Muito bem. Muito bem. Pastor, qual é a mensagem que a Bíblia tem hoje para a gente sobre essa relação saúde, corpo, mente, espírito? Olha, Deus gosta do exercício. Essa é a conclusão que eu vejo na Bíblia. Porque Ele criou o homem para lavrar a terra e cuidar da terra. E a gente sabe que houve uma migração, né, e há ainda, da zona rural para a cidade. O homem da zona rural, ele pratica mais exercícios, o esforço físico. E a palavra de Deus diz que Deus criou o homem assim, para lavrar a terra. Só que eu estava vendo, Deus gosta da caminhada também, quer ver? No Êxodo, a saída do Egito para Canaã foram 425 quilômetros. A viagem era para durar 40 dias caminhando, né? Essa viagem, então, 425 por 40 dias, dá em média 10 quilômetros por dia de caminhada. Quase dá um comparativo de uma meta diária que tem por aí de dar 10 mil passos. Sabe, no exercício. Tem um outro negócio, em Jericó, o povo devia rodear a cidade durante 7 dias e no 7º dia devia fazer um movimento. Jericó tinha em média 32 quilômetros. Imagina agora o pessoal rodando em volta de Jericó uma vez por dia durante um período. 32 quilômetros é quanto anda um andarilho nas estradas aqui de São Paulo, segundo uma pesquisa que tem por aí. Deus gosta que o povo se exercite. Jesus andava de uma cidade para outra, a palavra de Deus fala disso. Agora, o que me chama a atenção é Paulo. Paulo foi criado dentro de um contexto de cidades gregas. Já era o Império Romano, mas eram cidades gregas, as polis. E toda polis, cidade, tinha um estádio. E ele usou uma comparação sobre essa questão de exercício. Ele falou assim, vocês Gálatas, vocês corriam bem, por que pararam? Há um desafio na Bíblia, não pare de fazer exercício. Por quê? O exercício oxigena o cérebro, uma das vantagens, né? E predispõe para a meditação e para a oração. E sabe por onde que Deus se comunica conosco? Através dos nervos do cérebro. Quando há oxigenação, Deus tem maior facilidade de se comunicar conosco. E agora com você, 2 Timóteo 2, verso 5, diz assim, o atleta não é coroado se não seguir as regras. Siga as regras, faça avaliação, faça exercícios, viva bem, porque Deus quer que você tenha saúde. Muito bem, né? Literalmente, você usar uma palavra fina, não deixa a peteca cair, sarrafo, vamos para cima aí, vamos se mexer, só que da forma correta. Agora, o programa de amanhã, Patrícia, a gente vai falar de psicopatia, é isso? São os traços de personalidade e a gente às vezes cria os transtornos, na verdade. Às vezes a gente cria, assim, algumas preconceitos, né? E não é porque você tem um traço, né, tem um transtorno da psicopatia, é que você não pode conviver bem e não pensar que você está do lado de um criminoso, por exemplo, né? Muito bem. Então aí, olha, eu preciso de informação. Psicopatia, eu pensei, olha, psicologia das tias. Não, tá aí, ó. Brincadeiras Cris deixa tudo brincadeiras leve, né? à parte, a gente vai pegar esse tema, né?
e vai abrir para você ter um conhecimento especial. Olha, eu digo para você que durante esse quase um ano aqui de Entre Família, como é bom a gente poder aprender de áreas que eu, um exemplo, tinha ali, teve aqui amamentação. Rapaz, o quanto que eu aprendi hoje numa conversa, estou no ônibus, eu falo assim, não é assim, não usa esponjinha e tal. Então, psicopatia vai ser mais um momento para você, olha, o que eu vou aprender? Muita coisa, né? Amanhã aqui no programa. Amanhã. Fique agora com o Planeta Gil e Cris. Até lá. Tchau, tchau.